Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, os versos 19 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, os versos 19 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém, senão somente a judeus, a palavra. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nós sabemos o valor, a importância que a igreja tem para Jesus Cristo. A igreja custou para Jesus Cristo a própria vida. Ele deu a vida pela igreja. Ele foi à cruz pela igreja. Ele experimentou o tormento, o inferno pela igreja. Ele ama a igreja. Mas uma boa pergunta para nós começarmos hoje a pensar é: qual é a importância da igreja para mim? Nós temos visto alguns motivos que ofereciam contentamento aos crentes dos tempos bíblicos. E agora nós chegamos a mais um na manhã de hoje. O Evangelho chegou a Antioquia da Síria. Ali havia uma grande cidade. Primeiro o Evangelho chegou à casa de Cornélio, que era gentio, por meio do testemunho do apóstolo Pedro, que batizou a Cornélio e sua família. E agora a igreja começa em Antioquia, num contexto de perseguição e de tribulação. E aí é interessante que, convertendo-se um povo ali numeroso em Antioquia, a igreja em Jerusalém enviou para ali Barnabé, e tendo ele chegado, diz o verso 23, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Vendo a graça de Deus, com a conversão daquela igreja reunida, ele alegrou-se e exortava a todos, encorajado por aquela percepção da igreja reunida. A igreja é graça de Deus. E qual é a relação que tem a graça de Deus com o sofrimento? Vejam vocês, diz o texto que por conta do apedrejamento de Estevão, sobreveio
uma dispersão. Os crentes foram dispersos, deixaram suas casas, deixaram sua parentela, deixaram o seu lugar, foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e se espalharam. E ali nesse processo, nessa diáspora, eles apenas pregavam o evangelho aos judeus. Mas diz o verso 20 que alguns que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia falavam também aos gregos. E aqui diz o texto que anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Vejam vocês, perseguição, tribulação, as pessoas são banidas das suas casas, fugidas, e aí nesse processo anuncia o evangelho. Mas algo inusitado, algo inédito acontece, porque agora judeus começam a pregar para gentios. Judeus que tinham os gentios como imundos, que não comiam com os gentios, que tinham os gentios como porcos, como os cães, que não tinham comunhão com os gentios, agora começam a pregar aos gentios. Qual é a relação que tem o sofrimento com a graça? Porque às vezes nós não vemos a graça de Deus em contexto de sofrimento. Às vezes dizemos assim, Deus fechou uma porta, ou dizemos às vezes, Deus quando fecha uma porta abre uma janela, mas a gente precisa tomar cuidado com esses ditados, porque eles muitas das vezes são resultados dos nossos juízos falhos, das nossas impressões falhas, das nossas subjetividades, porque nem sempre a porta que nós achamos que Deus fechou é de fato uma porta que devia se abrir, e às vezes nem sempre Deus abre uma janela, porque Ele também não está obrigado a isto. Ou seja, os caminhos de Deus são multiformes, são misteriosos muitas vezes, nós não compreendemos muitas vezes. Era um tempo de sofrimento, mas havia graça. Essa semana dizia um irmão que, por vezes, a gente isola as promessas de Deus. A gente pega uma promessa de Deus, isola aquela promessa, faz aquela promessa um átomo, ou seja, a promessa fica isolada, ela não tem conexão com as outras promessas, com um todo, e aí a gente olha aquela promessa e diz assim, mas Deus parece que não está cumprindo essa promessa, mas não estamos contemplando as muitas outras que estão em operação, se cumprindo naquele momento, naquele exato momento. Promessas que às vezes nós nem estamos devidamente apercebidos de como Deus está cumprindo. Eu dizia que aqui em São José, que é uma cidade moderna, pulsante, industrial, tecnológica, a gente tem 3 turnos. A cidade não para. A gente tem um primeiro turno que começa aí por volta das 7 horas e vai até umas 3 da tarde. A gente tem um segundo turno que vai das 3 da tarde até umas 10 horas da noite. E a gente tem um terceiro, turno que começa lá às 10 horas e termina de manhã. Porque em outros lugares, aqui é madrugada, mas em outros lugares é dia aberto, as pessoas estão trabalhando e vivendo, e eles precisam fazer os seus negócios, mas é madrugada e as pessoas estão trabalhando. Deus nosso trabalha no turno da madrugada. Às vezes nós não estamos percebendo isto, às vezes nós não estamos vendo, às vezes não percebemos a luz, mas Deus trabalha no turno da madrugada. O Senhor, Ele não dormita, Ele não tosqueneja. E aí há uma evidente manifestação da graça de Deus. Verso 21 diz, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. E a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor.
porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E agora você tem ali a primeira igreja, formada de judeus e gentios, comendo a mesma mesa, partindo o mesmo pão, bebendo do mesmo cálice, e a graça de Deus resultando em conversões. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor, diz o verso 21. Mais à frente diz: e muita gente se uniu ao Senhor naquela cidade que já tinha uma população superior a 300 mil pessoas. E ainda mais, como se não bastasse essa expressão da graça do Senhor reunindo a igreja em Antioquia, quebrando barreiras, superando limites, vem a graça de Deus por meio do ministério. A igreja em Jerusalém ouve, tem crentes convertidos lá, é muita gente, precisa de pastoreio, precisa de ensino, precisa de direção. Envia um Barnabé, homem de Deus, homem bom, filho José, filho da Paraclese, José, filho da consolação. Envia um Barnabé para ali, e quando ele chega, ele vê a graça de Deus na igreja, o coração dele se enche de alegria, se enche de deleite, ele fica transbordante e encorajado pelo que ele percebe, e ele vai chamar a Saulo, homem que Deus chamou no caminho de Damasco, servo escolhido do Senhor Jesus, para anunciar aos gentios o evangelho do reino. E vem Saulo e Barnabé, que traz seu sobrinho João Marcos, para ali servirem a igreja. E diz o texto que, tendo encontrado Saulo, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. A igreja se tornou uma influência naquela cidade, evidência naquela cidade, testemunho naquela cidade, tocha do evangelho naquela cidade, e o texto vai dizer que, por causa desta influência, pela primeira vez, os discípulos de Jesus são chamados cristãos, foram alcunhados, apelidados cristãos. Esse trabalho notável, esse ministério notável. E essa igreja missionária, será uma igreja generosa, amorosa, como esta igreja aqui, uma igreja amorosa, uma igreja que assiste os necessitados, porque haverá uma fome, diz aí os versos, a partir do verso 27 até o verso 30, haverá uma fome nos dias do imperador Cláudio, e diz o texto que os irmãos, os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Ou seja, irmãos, passando fome, a igreja então envia a sua oferta, a sua ajuda generosa, compassiva, caridosa. Sabe, irmãos, igreja é graça de Deus. A nossa doutrina diz, em termos bem simples, que a graça é um favor imerecido. Às vezes a gente tem dificuldade com isso, porque nós somos, por natureza, tendentes à justiça própria. Nós tendemos aos nossos direitos, nós tendemos às nossas muitas cobranças, que são as nossas expectativas internas. Nós, por causa disso, tendemos a murmurações, a partidos, a ressentimentos. Nem sempre a nossa abordagem com a igreja é numa perspectiva da graça do Senhor. A gente precisa abordar a igreja com duas mãos, senão a gente fica canhestro, a gente fica meio maneta. A primeira mão a gente deve se empenhar pela glória da igreja, pela santidade da igreja, pela pureza da igreja, pela expansão da igreja e pelo bem-estar da igreja. Sim, a gente deve se empenhar para isto.
Mas a gente precisa de uma outra mão no nosso trato com a igreja. A gente precisa também conservar um senso do miraculoso da igreja, da graça de Deus na igreja, da gratidão pela igreja, da obra missionária, da obra do evangelho, do poder de Deus que se manifesta na igreja. Ou seja, a igreja é uma dádiva de Deus. A extraordinária obra da graça na igreja que transpõe barreiras e separações. Esse é um mundo de separações, judeus e gentios, bárbaros e citas, pobres e ricos, cultos e letrados. Mundo de separações. E a igreja é esse lugar, este santuário da graça do Senhor que quebra separações, onde o Senhor Filemon está ali junto com o escravo Onésimo. É essa igreja que vai quebrando essas barreiras, essa igreja que vai igualando por essa obra miraculosa da graça de Cristo. Na igreja, inclusive nessa nossa, a gente não consegue um contato idêntico com todos na igreja. A igreja, como qualquer grupo social, a gente não consegue um contato idêntico com todos. Haverá sempre, mesmo na família assim, não é? Haverá sempre um círculo mais próximo. Naturalmente, isso é normal. Mas é importante que nós investamos nos relacionamentos. É importante que a gente se dar ao contato. É importante que a gente se abra ao contato. É importante que a gente invista nos relacionamentos. Isso não é difícil. Isso não é uma tarefa extraordinária, isso não é nenhuma tarefa pesada. Basta uma ligação, um contato, orar junto, um café, um jantar, um tempo junto, uma saída, um passeio, ou ter um tempo de oração junto, de leitura da Escritura. Isto não é algo difícil, a não ser que não queiramos. A igreja e os irmãos ao redor do mundo também passam privações. E a igreja, irmãos, em rigor, são os irmãos. Nós criamos as instituições, o nosso prédio, as nossas coisas, para exatamente facilitar e viabilizar como meios as nossas interações, a nossa vivência como igreja, mas igreja somos nós, igreja são os irmãos. Eu sou parte da igreja. E ela é um pouco reflexo de mim mesmo, ela é um pouco reflexo daquilo que eu sou. A igreja será, em alguma medida, um reflexo da minha pessoa. E é importante que cada um se considere no seu lugar no corpo de Cristo. Como diz o apóstolo, cada um veja o seu lugar. E faça ali o seu ministério, o seu trabalho na igreja do Senhor, onde o Senhor colocou pela providência e graça. Isto não é pouco, isto é muito. Então eu gostaria de dizer algo para você. Nós devemos ser cada vez mais gratos pelo Evangelho de Cristo que nos alcançou e nos uniu como igreja. Sabe, irmãos, se uma igreja tem o Evangelho, se uma igreja tem homens como Barnabé, se uma igreja tem a graça de Deus, se uma igreja tem a palavra santa, se uma igreja tem essa expressão, a mão do Senhor estava com eles, isto é algo extraordinário. Isso é algo para nós valorizarmos, isso é algo para nós prezarmos, isso é um milagre, é graça de Deus nesse mundo tão hostil e perverso. O apóstolo Paulo se alegrava com a igreja. Ele dizia, Filipenses 4:1,
Portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O apóstolo fala à igreja colossense, minha alegria e coroa e glória. Veja como ele fala dos crentes tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, os versos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando ele pensa nos irmãos na igreja, ele se lembra, esses são a minha alegria. Ele tem motivo para se contentar no Senhor, pela igreja, ainda mais foi fruto do seu trabalho, do seu empenho missionário e evangelístico. Nós devemos ser cada vez mais gratos pela graça de que pertencemos a uma igreja cristã. Devemos ser cada vez mais agradecidos pela graça de Cristo ao longo da história do seu povo. Eu dizia, como é importante todo crente estudar um pouco de história da igreja, é importante todo crente estudar um pouco da história da sua igreja, da sua própria conversão, para entender e colocar em perspectiva, em panorâmica histórica, a obra de Deus na sua vida. E sabe, irmãos, eu termino dizendo que a maior expressão da graça de Deus é algo que Cristo diz. Jesus Cristo, ele pregou 6 grandes sermões, 6 grandes e outros, mas 6. E um desses sermões, ele falou estritamente sobre a igreja. Ele falou sobre a igreja, sobre a disciplina, sobre o perdão. Ele fala da igreja, falando da igreja que ele ama, que ele deu a vida pela igreja, que ele vai defender a igreja. Em determinado momento, nesse sermão da igreja, ele fala assim: e onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu, aí estou eu no meio deles. Jesus não está falando de qualquer reuniãozinha ali, não, está falando da igreja. A igreja reunida, 2 ou 3 que sejam, em nome dele, ali estará ele, no meio. E isso é extraordinário. Quando eu levanto no domingo, domingo frio como esse, dos outonos joseense, e tiro o meu carro da garagem, fecho a minha porta, venho para esse culto, me uno aos irmãos. A coisa mais extraordinária não é que aqui está o pastor Gilson, não é que aqui estão esses músicos extraordinários, não é que aqui nós gozamos desse lugar de conforto. A coisa mais extraordinária é que Cristo está aqui entre nós nesta manhã. Nesse exato momento, nesse comungar do povo santo, obra e patrimônio de sua graça e de seu poder, do Espírito Santo da verdade, é Cristo que está em nosso meio. E isto, irmãos, é algo que não tem preço. É algo extraordinário. É exatamente o que nós fazemos, nos lembrando, quando nós pegamos o pão e bebemos o cálice, é de Cristo que nós estamos nos lembrando. É dele que prometeu estar conosco, estando nós 2 ou 3 reunidos em nome dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, dá-nos maior contentamento pela preciosa graça que é a igreja, corpo de Cristo, aqui neste mundo, e da qual o Senhor nos chamou e me chamou para ser membro.
Ó Deus, abençoa-nos, acentua esse senso da graça do Senhor em nosso meio e que possamos, como Cristo, amar mais e mais a igreja dele. Oramos em nome de Jesus. Amém.